Boa noite, Luiz. Bem-vindo. Boa noite, Lena. Boa noite, Zé Maria. Sejam bem-vindos. Muito bom estarmos aqui juntos, né, para nossa última live. Só pegar aqui uma coisa. Vereador é ótimo. Boa noite, Perpétua. Boa noite, Maria José. Bem-vindas. A diferença pro vereador é a conta bancária, né? Mas na hora da gente começar. E aí, como é que está sendo como é que está sendo essas semanas, esse isolamento aí para vocês? Boa noite, Humberto. Bem-vindo. Meu isolamento está com muito trabalho. Muita coisa para fazer. Então, tá tá bem produtivo, na verdade. A Ana Célia também já entrou ali no WhatsApp. Bem-vinda, Ana Célia. Lembrando sempre que quem não tem o Facebook, mas está assistindo, né, por aqui, não vai conseguir digitar pergunta, né? Mas pode digitar lá no WhatsApp, que ele está aberto aqui, então eu vou estar sempre de olho nele aqui para ver se vocês estão perguntando alguma coisa, tá bom? Deixa eu encaminhar aqui. Beleza. Então, gente, como é que é? Escrevam aí para mim, como é que tá sendo aí, como é que estão sendo essas semanas, que perspectivas que vocês têm, que na verdade, se não, são meio que achismos, né? O que vocês estão achando disso aí? Ainda vai demorar muito?
Só mais um minutinho, viu? A gente esperar o pessoal entrar mais um pouquinho e a gente já começa, viu? Boa noite, Fátima. Bem-vinda. Beleza, já começando a receber uns recadinhos aqui, né, pelo WhatsApp. Beleza. Boa noite, Virgínia, bem-vinda. Boa noite, Cidinha, que beleza, ó. Bem-vindas, viu? O Luiz Paulo falando aqui que, pelo que está acompanhando, as coisas estão piorando, né? O Luiz Paulo ele trabalha diretamente na linha de frente aí da saúde, né? Como enfermeiro. Então, ele tem uma visão mais clara, né? Mais realista do que anda acontecendo, né? Então, estão surgindo, né, realmente novos casos e isso não é novidade. Estamos vendo aí todo dia, né, nas reportagens e com muita subnotificação. Então, realmente a coisa é muito séria. Mas vamos lá, né? Vamos começar então nossa última live. Sejam todos muito bem-vindos. A última live dessa série, né, que foi proposta pela Nacelle, do Grupo Acolhimento, para falarmos sobre autoconhecimento. Então, esse assunto surgiu pela primeira palestra que eu fiz sobre a nossa postura diante do isolamento, diante desse momento, né, da pandemia. E num determinado momento eu falei sobre que esse momento seria muito fértil, muito próprio para aproveitarmos e fazermos coisas que não fazíamos antes, e uma delas é pensar em nós mesmos. Boa noite, Álvaro, bem-vindo. Então, a maneira da gente se conhecer ela é diversa, porque muita gente sabe o que tem que fazer, mas não sabe como fazer. Então, em vez de falar em uma live sobre autoconhecimento, eu resolvi dividir em 4 partes, para que ficasse bem claro qual o caminho que cada um de nós pode tomar. Aqui, é claro, nós não temos a intenção, né, a presunção de apontar caminhos prontos. Isso não existe, não tem uma receita de bolo, né? Não tem uma receita pronta para a gente se conhecer, para a gente ser feliz, para a gente ficar rico, isso é coisa de livro de autoajuda muito mequetrefe, né? Que você tem ali receitas para que todas as pessoas sigam e vão. Não tem isso. Então, nós temos caminhos. Então, eu falo dos caminhos que eu percorri ou que estou percorrendo ainda, e que ainda preciso percorrer, porque muita coisa a gente nós vamos nos encontrando e criando esse caminho aos poucos, né? Então, para ficar mais didático, eu dividi em 4 temas. O primeiro tema foi a autoanálise, para nós vermos o que nós temos, o que nós somos, né, como nós estamos. Depois, na segunda semana, foi a autoaceitação. Depois da gente descobrir, a gente precisa aceitar aquilo que nós descobrimos. O terceiro foi a autocorreção. Então, caminhos que nós conversamos aqui para poder acharmos uma forma de começar a mudar aquilo que nós achamos em nós, que não é tão bom e que a gente precisa mudar, e aquilo que é bom e a gente pode potencializar ainda, né? Então não é só coisa ruim, não, é coisa boa também. Nós temos muita coisa boa e que a gente pode potencializar, pode oferecer mais, né?
E agora, nessa de hoje, nós vamos falar sobre algo fundamental e que sem ele todas essas etapas podem ficar travadas, podem ficar perdidas, que é o auto-perdão. Boa noite, Lia, bem-vinda. Vamos começar então com questionamento. A gente sempre começa com perguntas, né, com questionamentos, porque é ali que a gente vai... É aí que a gente começa a pensar, começa a olhar para dentro de nós mesmos e acharmos aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha das coisas, né? Que são os nossos pensamentos automáticos, nossos pensamentos conscientes, inconscientes, nossas crenças, nossos valores, né? Então, vamos falar um pouco de perdão. Nós já sabemos, todos nós sabemos, né, ou temos essa consciência de que perdoar não significa esquecer. Aquilo que fica registrado em nós, né, não se apaga. Principalmente se a gente pensar de uma forma metafísica, né? Se eu pensar de uma forma especificamente materialista, é claro que eles vão falar, não, se a pessoa tem um comprometimento cerebral, se ela tem uma determinada doença, como o Alzheimer, por exemplo, ela vai esquecer as coisas. Tá, tudo bem, mas aquilo que fica registrado em nós, se eu pensar isso um pouco além do normal, um pouco além só da questão material, não se apaga. E quando não se apaga, e mesmo que às vezes a gente não lembre mais daquilo, mas aquilo de alguma forma fez algum efeito no nosso corpo. Quantas vezes, quando a gente era pequeno, né, a gente tomou um susto muito grande, o que acontecia quando a gente tomava um susto muito grande? Essa área aqui do estômago parecia que ficava um buraco aqui, né, por causa do susto. Então havia um comprometimento, né, um efeito no órgão físico em função de algo que aconteceu. Então, quando alguém nos faz mal, ou nos magoa, ou nos fere, nos agride de alguma maneira, a gente não vai esquecer isso aí. Então, perdão não tem relação com esquecimento. Ele também não é um minimizador, né, do impacto, da consequência do erro que essa pessoa cometeu com a gente. Então, perdoar não é que eu não estou minimizando, né, o que a pessoa fez. Eu preciso trabalhar aquilo de alguma maneira que aquilo não me afete mais. Mas aí é que tá, né? Para vocês, o que significa então perdão? Boa noite, Stephanie. Bem-vinda. Para vocês, então, vamos lá. Primeira pergunta de hoje. Para vocês, o que é ou o que significa o perdão? Podem escrever, como eu não posso ouvi-los, né? Como num estudo, né, que nós fazemos, nós estamos fazendo nossos estudos também online, né, pelo Skype ou pelo Zoom. E aí dá pra gente escutar e tudo, mas aqui é só escrevendo, né? Então, escrevam aí, por favor. O que para vocês, o que é ou o que significa perdão? Eu depois vou dar minha opinião também, né? Mas eu quero ouvir vocês primeiro. Se quiser mandar pelo WhatsApp também, fiquem à vontade, viu? Então, lembrar sem sentir dor. Ótimo, Luiz. Isso. Lembrar sem sentir dor. Mas quem?
Perdão é não sentir nenhuma dor ao se lembrar da mágoa. Exatamente. Deixa eu mandar aqui. Isso mesmo. Dificílimo, mas necessário para seguir em frente. Boa noite, Samanta, bem-vinda. Isso. Vocês podem continuar colocando aqui, tá? Perdão realmente não é uma coisa simples, né? Por quê? Porque ele esbarra em uma coisa que a maioria de nós ainda tem e ainda deixa esses frutos crescerem, amadurecerem, né? Que é o orgulho. Nós nos sentimos ofendidos, em primeiro lugar, porque nós temos orgulho. Nós temos... E o orgulho, não no sentido de satisfação, quando a gente fala assim, eu estou orgulhoso do meu filho porque ele conquistou isso. Isso não é bem orgulho, é satisfação, né? Eu estou feliz, eu estou satisfeito, eu estou... eu estou... como é que eu posso falar? Bom, depois eu lembro a palavra, mas eu estou bem por causa de alguma conquista de alguém ou por causa de alguma conquista que eu tive, né? Agora, o orgulho, ele está se referindo a uma coisa um pouco mais negativa, né? Que nós temos e os filhos do orgulho estão aí, a vaidade, o egoísmo, a inveja, ou seja, vários defeitos que nós ainda temos, eles são filhos e nascem diretamente do orgulho. Então nós nos ofendemos porque somos orgulhosos. Aquele que não é orgulhoso, ele dificilmente vai se ofender com alguma coisa. Pode ser falado com ele o que for, que ele não... É muito difícil ele se ofender. Por quê? Porque ele não toma aquilo para ele. O grande problema é que muitas vezes a gente toma aquilo que é feito ou aquilo que é falado para nós. E aí desperta o nosso orgulho, desperta a nossa defesa, né, o nosso instinto de defesa, e aí a gente fica mal e fica magoado e fica ferido, às vezes com raiva e às vezes pode chegar inclusive até um ódio, né? Vinham falando mudar sentimento e atitude negativa em relação ao agressor. Isso mesmo. Aí hoje nós vamos discutir como nós vamos fazer isso, né? Como mudar esse sentimento, como mudar essa atitude que a gente tem negativa com relação a quem nos agride. Mas mais importante do que isso, porque isso vai ser só uma parte, nós vamos levar isso para dentro de nós. Porque o nosso encontro hoje é para falar de auto-perdão. Mas a gente não consegue falar de auto-perdão se a gente não falar primeiro do perdão, né? Então todas essas respostas aí vão ser muito úteis para nós daqui a pouquinho. Então, o perdão, para mim, é quando a gente conquista o entendimento de que todos nós cometemos erros. Então, todos nós erramos. Isso não há quem nunca tenha errado na vida. Então, o erro faz parte da nossa vida, o erro faz parte da nossa história, né? Então, nós erramos intencionalmente, às vezes sem intenção nenhuma, mas a gente erra do mesmo jeito. Às vezes a gente erra querendo fazer algo positivo, tanto que existe um ditado que fala que de boa intenção o inferno está cheio, né? Por quê? Por causa disso, porque às vezes as pessoas com uma intenção positiva, uma boa intenção, elas acabam agindo de uma maneira equivocada, exagerada, uma maneira desproporcional, às vezes, ao problema ou à situação que o outro está passando ou que ele mesmo está passando. Então, essa desproporcionalidade, né, esse exagero nas ações, faz com que o erro aconteça. Então, às vezes, a intenção é boa, mas a ação é completamente desastrosa. Então, ter essa noção, essa compreensão de que todos nós erramos e que se o outro me fez algum mal, eu também tenho, de alguma maneira, alguma parcela de responsabilidade. Por que eu deixei o outro me fazer mal? Por que eu aceito o mal que o outro me oferece? Por que eu me ofendo? Então, isso a gente vê muito claramente
quando uma família tem muitos irmãos, muitos filhos. Às vezes o pai fala alguma coisa ali para os vários filhos ao mesmo tempo, e cada um reage de uma maneira diferente. Um vai ficar ofendido, o outro vai ficar triste, o outro não vai nem ligar. Então, onde que na verdade está a questão? É em quem está falando ou em quem está recebendo? Por que a gente escuta as coisas e uma hora a gente se ofende e outra hora a gente não se ofende? Porque isso está em nós. A nossa maneira de lidar com as situações, a nossa maneira de interpretar a vida, a nossa maneira de interpretar as pessoas é que faz com que a gente acabe se ofendendo, né? E acabe tomando aquilo como algo que foi diretamente para nós. As pessoas hoje já estão tão cismadas que às vezes alguém posta algo numa rede social e já acha que é para ela aquilo, né? Ou para ele. Não é, gente. Nem sempre é. Às vezes é também, né? Mas nem sempre é. Mas as pessoas têm a tendência de achar que é. E já ficam ofendidas. E aí já começa aquela confusão toda. Aí já posta uma resposta. Então, às vezes você coloca alguma coisa, você não está mirando ninguém, né? Mas você acerta um monte de gente. Por quê? Porque aí é uma questão de interpretação. A Perpétua colocou aqui: o perdão é um remédio, mais para quem perdoa que para quem é perdoado. Já tive essa experiência, me lembro com detalhes da ofensa, mas sem rancor, sem mágoa. É maravilhoso, realmente. É mesmo um bálsamo para ambas as almas. Isso mesmo, Perpétua. Muito bom, muito bom. Nós que perdoamos nos libertamos, né? Então nós vamos falar disso aqui. Então, a gente só consegue perdoar, olha, observe, a gente só consegue perdoar se tivermos empatia. Quando a gente consegue desenvolver a empatia, nós conseguimos abrir um caminho para o perdão. Porque quando eu tenho empatia, eu entendo, eu compreendo, eu relevo a situação do outro. Eu entendo que o outro, naquela situação, fez aquilo porque era aquilo que ele sabia fazer. Era aquilo que ele podia fazer. Então, um dos caminhos, guardem bem isso aí, um dos caminhos para conseguir todas essas respostas que vocês colocaram, que estão absolutamente certas, é a empatia. Sem isso, sempre vai haver aquilo que vocês estão colocando aí, que é lembrar sem sentir dor. O que é isso? Isso é ressentimento, né? Ressentimento é quando eu sinto de novo, da mesma forma que eu senti à época da agressão. Então, aquela mágoa vem toda de novo quando eu lembro. Então, parece que nós estamos vivendo aquilo naquele momento de novo. Então, para não haver ressentimento, a gente precisa se libertar dessa algema, né, da raiva, do ódio, da mágoa. E a gente vai alcançar com isso uma relativa paz interior. Por que é relativa? Porque a gente não consegue uma paz ainda completa, né? Nós não estamos ainda nessa condição. Existem vários outros problemas, várias outras questões que nos atingem e que muitas vezes nos tiram a paz. Então, mas com relação ao outro, com relação à mágoa, ao rancor, nós vamos conseguir sim uma leveza muito maior, uma leveza grande. Então, estamos aí de acordo, todos, né? Pelo menos, né, os que escreveram, com essa questão do perdão. Então, perdão é tudo isso. É eu lembrar sem sentir dor, é mudar o sentimento e a atitude negativa. O perdão é um remédio para quem está perdoando, né? Então, agora, nós vamos falar. E o auto-perdão? Tudo que se aplica ao outro, se aplica a mim também? Será que eu consigo perdoar o outro? O que vocês acham? O que vocês acham? Será que a gente consegue perdoar o outro sem ter nos perdoado? Ou nos perdoar sem ter perdoado o outro? Vocês já acham que isso é possível? Eu tenho sérias dúvidas com relação a isso, né? Eu acho que nós
Podem colocar suas opiniões aí, viu? Mas eu acho que nós só conseguimos perdoar de verdade. Simone, bem-vinda! Boa noite! Nós só conseguimos perdoar de verdade se eu, tanto a nós, né, quanto o outro, se eu consigo ter esse movimento de um lado quanto do outro. Mas eu creio que para a gente conseguir perdoar o outro, eu creio que precisamos nos perdoar primeiro. Porque eu só consigo ver, enxergar que o outro tem inúmeras possibilidades, né? Que o outro agiu conforme o momento, conforme a situação, se eu mexo nisso em mim primeiro, ou seja, se eu consigo abrir a minha mente, o meu coração, para esse entendimento do outro, sem o entendimento, sem eu me entender, que é isso que nós estamos fazendo aqui, como é que eu vou entender o outro? Então, talvez o caminho seja esse, né? Eu precise me perdoar primeiro, eu preciso trabalhar em mim primeiro as minhas dificuldades, as minhas culpas, para que aí sim eu consiga perdoar o outro de verdade. Senão sempre vai ficar um perdão incompleto. Como é que eu vou fazer isso com o outro se eu ainda estou cheio de culpa e mágoa dentro de mim? Então, por isso que é tão importante esse auto-perdão, porque é de dentro que nós vamos mudar as atitudes para fora, para os outros, né? Para aqueles que muitas vezes estão muito perto de nós. Quantas pessoas aí têm problemas seríssimos e necessidade de perdão com o filho, com o pai, né? com amigos muito próximos, com esposas, maridos, né? Ex-esposas, ex-maridos. Então, o perdão ele precisa nascer primeiro em nós. Eu preciso mexer em mim primeiro. E aí sim eu consigo levar esse caminho adiante. Vocês concordam com isso aí? O que vocês acham? Vocês acham que tem que partir de nós ou não? Será que eu consigo perdoar mesmo não me perdoando? Perpétuo, eu acredito que o perdão deve ser total. Se eu não me perdoar, eu não estou sendo verdadeiro comigo mesmo. Isso. Sim? E agora, para ele ser total, eu preciso para ele ser total com o outro, né? Eu preciso realmente me curar. Simone, conhecimento de si para depois conhecer o outro. É isso aí, ó. Exatamente, né? É o que nós estamos falando. Porque às vezes as pessoas têm a mania de olhar só para fora e fazer as coisas só para fora. Tudo é o externo, tudo é o outro. Ou seja, eles só enxergam o outro. E acham que podem desculpar, e acham que podem perdoar, e acham que pode fazer tudo para o outro. Mas tudo fica no meio do caminho. Porque quem olha mais para fora, não olha para dentro, naturalmente. Porque quando a gente aprende a olhar para dentro de nós, para as nossas belezas e as nossas feiuras, né? Porque todos temos muitas belezas e muitas feiuras ainda, estamos a caminho de nos melhorarmos e ficarmos cada vez mais belos, né? Quando a gente olha para isso, a gente começa a criar uma necessidade de um amor próprio maior, sabe? A gente para de ficar olhando para a vida do outro, a gente para de achar que a grama do outro é mais verde, né? Que o carro do outro é melhor, que a mulher do outro é mais bonita, que o marido do outro é melhor que o... A gente para de olhar para fora, para de reclamar da vida e começa a olhar para dentro de nós. E isso é uma descoberta muito bonita, gente, muito bonita. Quando a gente olha para dentro de nós e a gente começa a se descobrir com as belezas e com as feiuras, é muito bonito. A Virginia colocou: acho que precisamos começar por nós mesmos. Auto-perdão é dar uma chance para nós mesmos. Somos humanos e vamos errar sim. É saber que merecemos nos perdoar e melhorar onde falhamos e que pertencemos a este mundo. É ter consciência que erramos tentando fazer o que achávamos e dávamos conta no momento. E se entendemos isso, perdoaremos, né, o outro também, porque desenvolvemos a empatia. Exatamente. Então, estamos todos aí unidos no mesmo pensamento.
que a gente precisa olhar para nós primeiro, para depois nós olharmos para o outro. E o mundo, em geral, é o inverso. Tudo é para fora e nada para dentro. Um exemplo muito claro, né? Cidinha colocando, quando me perdoo, consigo perdoar o próximo. Exato. E quando eu não consigo me perdoar, também eu vou viver de rancor para com o outro, né? Um exemplo muito claro disso é exatamente essa pandemia, esse momento que nós estamos passando. E há pessoas que estão surtadas de ficar dentro de casa. Nós tivemos a notícia uns tempos atrás, umas semanas atrás, de que um shopping lá em Santa Catarina, não sei se era na capital ou não, tá? Eu não lembro. Mas em Santa Catarina o shopping ia abrir as portas. Mesmo com o surto ainda, né, a coisa muito descontrolada, eles resolveram abrir há 1 ou 2 semanas atrás, não me lembro. Vocês não acreditam na quantidade de gente que já estava na porta do shopping. Por quê? Porque elas não dão conta de olhar para dentro delas, elas não conseguem ficar com elas mesmas. Porque se eu estou bem comigo mesmo, por mais que eu esteja no isolamento, e o nosso isolamento ele é muito relaxado, né? Ele não é um relaxamento, um isolamento muito rígido, como seria uma quarentena, né? Como seria um lockdown, onde as pessoas não podem sair de jeito nenhum. Na verdade, nós vivemos mais um distanciamento do que um isolamento, né? Então, mesmo nessa situação, mesmo ainda não muito duro, as pessoas não conseguem ficar com elas mesmas, não conseguem ficar dentro de casa. Elas ficam lá dentro e não sabem o que vão fazer. Por quê? Porque elas não gostam primeiro da companhia delas. E se eu não gosto da minha companhia, é porque necessariamente eu não me conheço. Aí eu não me aguento. Porque aí eu vou ter que conviver com o meu eu mais raso possível, mais pobre possível. E nós temos a necessidade de nos conhecermos. Mas nem todo mundo tem uma palavra que a gente viu lá. Aliás, toda semana nós estamos vendo essa palavra, que é a coragem. Aquele que não tem coragem para se conhecer, aquele que não tem coragem de olhar para dentro, não vai aguentar o tranco. Então precisa do quê? Precisa ir do shopping, que aliás não tem problema a gente ir não, viu gente? A motivação é que é o problema, né? Se eu estou indo a um lugar para fugir de mim mesmo, até quando eu vou fazer isso na minha vida? Então quando que eu vou tomar a responsabilidade pela minha vida? Quando eu vou tomar as rédeas do meu destino? Porque não tem ninguém para salvar a gente não. Somos nós que precisamos tomar conta do nosso destino. E aí o universo, ou Deus, né, que cada um acredita numa coisa diferente, aí sim nos ajude. Na Bíblia está falando lá, né? Você faz a sua parte que eu te ajudarei. Então, se eu não fizer minha parte, nada vai nos ajudar. Então, nós precisamos fazer essa nossa parte. Então, autoperdão é a capacidade de assumirmos a nossa responsabilidade pelas nossas atitudes. É não se fazer de vítima, é buscar a correção. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Nos autoanalisar, nos autoaceitar e nos autocorrigir. Olha só. Tudo que a gente viu nas semanas passadas. Então o autoperdão, quando eu consigo me dar o autoperdão, é porque eu me, primeiro, responsabilizei por tudo que eu fiz. Não quer dizer que eu estou pegando a culpa. Olha, culpa é uma coisa, responsabilidade é outra. Responsabilidade, eu pego a minha parte nas situações e vou trabalhar comigo. Quando eu estou culpado, eu pego a minha parte, a do outro, a de todo mundo, a do mundo todo e trago para mim. E aí fica muito pesado, porque a gente não consegue lidar com os erros de todo mundo. Nós precisamos cuidar dos nossos, nós precisamos cuidar das nossas responsabilidades. Então, quando acontece algo, o que a gente precisa fazer? Nos responsabilizarmos, ou seja, respondermos por aquilo que fazemos, por aquilo que fizemos, né?
E ao fazer isso aí, a gente muda a nossa atitude. Eu não vou me fazer de vítima, porque aí eu vou saber que muito do que me aconteceu, eu tive responsabilidade. Se me agrediram, eu tive responsabilidade nisso também. Se eu agredi, eu também tenho a minha responsabilidade. Se eu me omiti diante de alguma ofensa, diante de alguma agressão, eu também tenho responsabilidade. Então não é só o fazer, né, o agredir ou ser agredido, é o me omitir diante das situações. Porque aquilo que é meu, né, eu tenho que tomar conta. Então a Simone colocou aqui, ó, é isso mesmo, nós somos proprietários de uma empresa chamada eu. Nós somos donos de nós mesmos. Eu não sou dono de ninguém mais. Eu não sou dono do meu filho, da minha filha, da minha namorada, do namorado e tudo. Nós não somos donos da vida do outro. Muitas vezes nós queremos ser. Porque a gente se responsabiliza pela vida do outro, a gente se responsabiliza pela felicidade do outro. Está errado, porque isso não é nossa responsabilidade. Nós vamos fazer o melhor que a gente puder, para que sim, o outro seja feliz, seja ele quem for, né? Filho, amigo, cônjuge, né? Tanto faz. Como diz um certo juiz aí, cônjuge, né? Mas nós vamos fazer a nossa melhor parte, mas a felicidade do outro não depende de mim. Nós nunca podemos ser responsáveis pelo outro, principalmente entre adultos. Porque quando crianças, tudo bem. Quando minha filha tem meses, poucos anos de idade, sim, eu sou responsável. A responsabilidade, eu respondo pelas ações dela. Então, se ela cai e machuca por algum descuido meu, né, então eu tenho que me responsabilizar pela vida dela. Mas enquanto adultos, não. Enquanto adultos, nós não podemos nos responsabilizar de forma nenhuma. E aí, quando a gente toma essa responsabilidade, então, a gente não se faz, como eu falei agora mesmo, a gente não se faz mais de vítima. Porque quem se faz de vítima, na verdade, está jogando toda a responsabilidade, toda a culpa para o outro. Porque não quer olhar para dentro. E aí, quando não olha para dentro, não é fácil olhar para dentro, não é fácil assumir as dificuldades, o que faz? Joga para o outro. E aí se faz de vítima. E a vítima sempre foi agredida, né? Então é como se a agressão viesse de um lado só. E na verdade ela não vem. Ela é um caminho de duas vias, né? Vai e volta. Então a gente precisa, para isso, nos autoanalisar, autoaceitar, autocorrigir. Então vamos lá. Quais são as consequências da gente não se perdoar? Primeiro de tudo é a culpa, né? A culpa, eu vou te falar que a culpa ela é até necessária. Eu acho que no primeiro momento, quando a gente faz alguma coisa e a gente vê que deu aquela mancada e que a gente errou, talvez o primeiro sentimento que venha realmente seja a culpa. Logo depois o remorso, né? Então, inicialmente, é uma alavanca para que é um sinal de alerta para que eu consiga repensar a minha atitude. Porque se eu estou culpado, é porque eu sei que eu estou errado. Por mais que eu não aceite, mas eu sei que eu estou. Por isso eu tenho a culpa. Eu estou culpado por quê, então? Então, nós precisamos tomar cuidado com o tanto que essa culpa ela vai durar. Então, num processo, no primeiro momento, a culpa ela é um despertador para nós. Agora, se ela fica só na culpa, aí a gente vai cair em coisas seríssimas. Primeira, autopunição. Nós temos entranhados dentro de nós, culturalmente, emocionalmente, de que quem erra merece castigo. Não é? Nós somos educados assim. Quem erra merece castigo. Se a gente apronta alguma coisa quando a gente é criança, né, o que acontecia? Né, quando a gente aprontava lá? A gente ficava de castigo, a gente apanhava, né? Ou seja, vinha alguma forma de castigo para que nós pudéssemos repensar os nossos erros.
E então, às vezes, eram com palavras e às vezes era com agressões físicas, né? Então, nós crescemos, mesmo aqueles que não apanharam muito, né? Tem gente que não apanhou, eu apanhei muito, né? Mas tem gente que não apanhou, quase. Mas mesmo assim, o castigo vinha de alguma forma, seja ela qual fosse, e nós crescemos então com a crença de que para eu não errar, eu preciso ser castigado. Só que nos esquecemos que para a gente aprender de verdade, a gente precisa ser educado. Castigo é uma coisa, educação é outra. Quantas vezes a gente apanhava, eu falo por mim, quantas vezes eu apanhava, passei álcool na mão, viu, gente? Isso não tem problema, não. Quantas vezes eu apanhava e não me corrigia? Daqui a algum dia eu estava fazendo tudo de novo, aí eu apanhava de novo, é claro, né? Então, só o castigo em si, ele não resolve. Ele é um amedrontador. Eu fico com medo. Mas a partir do momento em que eu não tenho o motivo do medo perto de mim, eu vou aprontar outra vez. Então, castigo é uma coisa, educação é outra completamente diferente. Então, quando a gente fica culpado, nós saímos desse caminho da educação para a gente poder entrar no caminho da autopunição. Então, a pessoa ela fica com a culpa inconscientemente, inclusive, né? Assim, não é uma coisa até consciente, né? Mas ela vai se punindo. Porque ela internamente acha que não merece ser feliz. Porque errou. Porque magoou. Porque feriu o outro. Porque falou algo que não devia ter falado daquela forma. E cada um de nós faz muito isso, né? Às vezes, principalmente dependendo do temperamento, tem gente que tem um temperamento mais calmo, mais tranquilo, mas aqueles que têm um temperamento um pouco mais explosivo, como o meu, por exemplo, às vezes a gente fala coisas que a gente magoa o outro, pela dureza com que a gente fala. Então, se eu ficar na culpa, o que vai acontecer comigo? Eu vou começar a achar que eu mereço ser punido. Então, aí eu começo a agir e a pensar de uma maneira que vai fazer com que eventos negativos, eventos destrutivos cheguem à minha vida. Por quê? Porque eu estou agindo conforme minha culpa. Se eu estou culpado, eu não estou na minha normalidade. Então eu vou continuar agredindo, eu vou continuar respondendo mal, eu vou continuar magoando, eu vou continuar ferindo. Por quê? Porque eu quero ser castigado. E talvez o castigo para mim seja eu afastar as pessoas. Então, nesse caso, essa autopunição é um problema. Deixa eu ver o que a Ana Célia escreveu aqui. A Ana Célia falou aqui que ela é muito mais cruel com ela mesma e ela perdoa o outro com muita facilidade. Quando chega em mim, sou cruel. Então, é isso mesmo, a gente muitas vezes é muito cruel. E aí tá falando justamente disso, né? Quando eu começo a me punir, eu fico sendo cruel comigo mesmo. Eu vou ser o meu carrasco. Eu vou ser o meu juiz, o meu condenador, o meu sentenciador e o meu carrasco. Com isso, a gente entra num outro processo que é da autoflagelação, né? Existia numa cultura religiosa, quando se pecava, ou quando se pensava, né, em alguma coisa, entre aspas, pecaminosa, esses religiosos se autopuniam, né, normalmente com chicotes, né? Não é bem chicote, não esqueci o nome. É um negócio que tem umas tiras assim, com um negócio de ferro, com pregos, né? E aí ficavam batendo nas costas para poder se machucarem, né? Se autoflagelarem. E isso não vai levar a lugar nenhum. Nunca levou ninguém a lugar nenhum. A não ser para o hospital, né? Então, a gente precisa parar de se maltratar. A gente precisa. E como que a gente se maltrata se a gente hoje não está usando mais esses flagelos, né? A gente
não se alimenta direito, por exemplo, a gente não cuida da nossa saúde, a gente começa a beber demais, a gente começa aquele, né, que tem a entender, a fumar demais, a fugir para uma droga, a fugir para o jogo, ou seja, achar distrações, achar coisas que vão fazer você se prejudicar e se destruir. Então, a flagelação não tem, né, só esse machucar, tem também o machucar, né? Eu quando eu tinha um trabalho voluntário aqui em Divinópolis com adolescentes, eu me deparei com 2 casos lá de adolescentes que se cortavam, né, com gilete. Então, ou seja, a dor interna, ela é tão grande que talvez precise da externa para poder desviar o foco, né? Então, essas meninas, né, eram adolescentes, 13, uma tinha 13 anos, a outra tinha 15 anos, se cortavam para que essa dor externa talvez abafasse a dor interna que elas estavam sentindo por algum motivo, né? Seja ele qual fosse. Então, é uma questão séria. Essa autoflagelação é um problema. E depois a gente cai na autossabotagem. Deixa eu ver o que a Simone colocou. Entra nesse caso a falta de amor próprio. Preciso me amar mais. Preciso me amar para me perdoar e não ser carrasco de mim. Se estou bem comigo, consigo estar bem ao meu redor. Exato. Se a gente não se ama, fica muito complicado. Mas para eu me amar, eu preciso primeiro me perdoar. Por isso é que eu não coloquei aqui, inclusive, o auto-amor. Porque ele já está compreendido em tudo isso que nós falamos e estamos encerrando hoje. Eu me amo. Quando que eu começo a me amar? Quando eu começo a olhar para dentro de mim. Então, quando eu começo a me analisar. Depois, o próximo passo é me aceitar. Porque eu só vou me amar se eu me aceitar, como eu estou no momento. Depois vem a autocorreção. Então quer dizer que eu vou me amar se eu conseguir tomar um caminho para mudar as minhas atitudes, mudar os meus pensamentos. E finalmente, quando eu me perdoo de tudo que eu descobri, de tudo que nós fizemos lá para trás e que feriu de alguma maneira uma ou outra pessoa, ou aqueles que nos feriram também, a gente conseguir esse perdão, aí sim. Então, quando eu consigo tudo isso, o meu amor chegou. Aí eu consigo me amar. Porque enquanto eu não me perdoar, eu não me amo. Se você não se perdoa, Virginia colocou, se você não se perdoa, pode abalar negativamente aspectos físicos e emocionais. Dores musculares, cansaço diário, a falta do perdão próprio pode agravar doenças já existentes, como ansiedade, gastrite nervosa, até mesmo depressão. Olha, fantástico. A depressão, gente, é uma coisa tão séria, mas tão séria. Todo transtorno é sério, né? Transtornos de ansiedade, transtornos obsessivos, os vários outros, borderline, a psicose, né? A psicopatia, ou seja, todos os transtornos e todas as doenças são complicadíssimas. Agora, se tem uma que tira o sujeito completamente da reta e não desmerecendo nenhuma outra, é a depressão. E a gente precisa conversar mais sobre a depressão. Nós não vamos falar da depressão aqui hoje. Quem sabe um dia a gente até fale, né, sobre a depressão, porque é algo sério. E muita gente ainda acha que depressão é frescura, é falta de Deus, é falta de serviço, é falta de roupa a lavar, falta de louça. Isso é um absurdo, isso é um pensamento extremamente raso, é um pensamento sem a menor empatia. É fácil lidar com a depressão? Não, nem para quem tem e nem para quem está junto. Porque o processo é muito complicado.
a, a, a mente, né, a vida daquele que está no processo da depressão, porque ele pode sair e ficar bem, mas ele continua, né, com a tendência à depressão, e pode haver aí uma recaída. Mas aquele que vive na depressão, ele vive sem esse perdão, então ele não consegue realmente se perdoar, e isso vai acumulando, por isso que muita gente fala que depressão é excesso de passado. Mas não é que a pessoa viva no passado, mas os não perdões, né, de lá de trás, tanto dele mesmo quanto do outro, faz com que haja aqui, ó, autopunição, autoflagelação, autossabotagem. Então eu vou me arrebentando completamente, energeticamente, fisicamente primeiro, por incrível que pareça, fisicamente primeiro, porque isso acontece, é algo energético e material ao mesmo tempo, né? E depois isso vai chegar num desequilíbrio tão grande que ao chegar ao cérebro vai desalinhar e desarrumar aí, vai ter um desequilíbrio completo de neurotransmissores, né? E aí entra a medicação, entra a terapia, entra um monte de coisa, né? Então, essa falta de perdão que a Cidinha colocou aqui, que a Virgínia colocou também, é uma motivação muito grande para disparar a depressão. E ao mesmo tempo, gente, olha só que coisa interessante. Uma das raízes da depressão é a rebeldia. A rebeldia. As coisas, a vida, não é como a gente gostaria que fosse. A vida não anda conforme as nossas vontades. A gente pode escolher um monte de coisa, mas o resultado daquilo não é o resultado que eu necessariamente espero. Às vezes vai ser, às vezes não. E muito, não estou falando de todos, tá, os livros, mas muitos depressivos têm essa característica rebelde de não aceitar a vida como ela é. Ele gostaria que fosse dentro daquilo que ele esperava, que as pessoas se comportassem como eles esperavam, que a vida fosse de outro jeito, que tivesse isso, que tivesse aquilo, que fosse isso, que fosse aquilo, mas não é. Que ele gostaria que tivesse o pai assim, a mãe tivesse sido assim, não é. Então essa rebeldia, ela leva a essa desestruturação energética também. Porque quem é muito rebelde não consegue filtrar emocionalmente as situações que ocorrem na vida. Quando ele não consegue filtrar, ele não consegue digerir emocionalmente essas situações, e aí começam essas faltas do perdão, né? Como ela colocou aqui, né? Como a Virginia colocou, você vai abalar física e emocionalmente, né? Então pode vir dores musculares, o cansaço, que é essa falta de energia que o depressivo tem, tanto que o nome é esse, por causa dessa depressão energética, né? Depressão hormonal, depressão energética, ou seja, está tudo baixo, né? Ou aumentar a ansiedade, geralmente o depressivo também é ansioso, né? Então, assim, a gente entra em tudo isso que a gente está falando. E a gente vai se sabotando, vai sabotando a nossa vida. A gente começa a achar que a gente não merece ser feliz. A gente começa a achar que nós não somos capazes de fazer as coisas. Então, vai abrir um concurso aí. A pessoa fala assim, eu não vou nem fazer não, porque não adianta. O outro pode estudar o dia inteiro, eu não posso. Gente, mas por que você não faz? Por que você não tenta? As pessoas já desistem, elas já entram nas situações perdendo. Então, vamos tentar sair desse ciclo, né, vicioso de autopunição, de culpa. Vamos nos liberar dessa culpa. Vamos pensar que a gente tenha que pensar, sentar e pensar em várias situações da nossa vida. Que a gente faça isso. Vai doer? Algumas vão. Porque você não perdoou. Então algumas vão doer, sim. Mas é necessário, porque a gente tem que mexer nisso. Para eu poder curar uma ferida, quando a gente era menino, né, e caía e ralava tudo no chão, o que tinha que fazer primeiro? Lavar. Limpar a ferida. Depois de limpar a ferida, vinha o terror, né, do ser humano, que era o metiolate.
na época, né? A gente preferia ficar machucado do que usar metiolate, né? Mas não tinha jeito, né? Se a gente não usasse metiolate, a gente apanhava. Então, a gente lavava a ferida, depois passava o metiolate, chorava bastante, né? E depois aquilo curava com o tempo. E criava uma casca, criava uma cicatriz ali. Então, nós somos seres cheios de cicatrizes. O problema é que tem hora que a gente é cheio de ferida também. E o que acontece com uma ferida que ela não é cuidada e que fica muito tempo? Ela começa a encher de bicho, não é? Ela começa a apodrecer. Então, a gente precisa cuidar dessas feridas que estão abertas lá de trás. Então, vamos mexer para a gente sair desse ciclo vicioso de culpa, tá? Então, quando eu tenho isso, né, isso tudo aí, essa culpa, eu vou continuar me vitimando, eu vou afastar as pessoas da minha vida, né? Bom, e para a gente ir encaminhar, né, para o nosso final, a Cidinha colocou aqui também que a depressão é realmente a falta de se perdoar, de não se amar. Exatamente. Hoje, a gente precisa conversar tanto sobre a depressão, né? Vamos ver se depois a gente marca uma conversa sobre isso, né? Eu tenho uma visão energética, né? De repente eu chamo alguém também para fazer isso junto comigo, para dar o outro lado, né? Da questão. Mas eu acho, o que vocês acham? Vocês acham que seria válido fazer uma live depois, um bate-papo sobre depressão? Se vocês quiserem, vocês colocam aí, ó, tá? Vocês escrevem aí que a gente vai depois vendo, tá? Cidinha falou que a depressão dói a alma. Exatamente, né? É uma dor que ela não é uma dor física, ela é muito maior que a dor. Porque a dor física, o que acontece, gente, quando eu tô com uma dor física? Eu tomo um remédio. Tem remédios fracos, fortes, tem remédio de tudo quanto é jeito, né? Então o Dorflex não adianta, né? Eu vou lá e tomo um tramadol, eu tomo uma morfina, né? Se eu tiver, né, hospitalizado, a minha dor ela passa. Agora, e a dor emocional? Como é que ela passa? Ela não passa. E aí que tá. Porque aí é uma dor moral, é uma dor da alma. E a dor da alma realmente ela é complicada. E aí vem o que a Maria José falou, que a automutilação é terrível, né? É uma forma de tirar a dor da alma para o físico, exatamente. Foi o que eu comentei, né? Assim, e é isso mesmo, Maria José. Você se automutila para que aquela dor externa seja maior, pelo menos por alguns momentos, do que interna. Isso realmente é muito triste, né? Imagina o nível de dor interna que está. Então tem que cuidar, né? Tem que olhar para dentro mesmo. Porque já está ferido. Já não está doendo? Então Mexe. Mexe, porque aí não vai doer muito mais do que já está doendo, não. Mas você vai entrar num processo de cura. De cura. E isso que é o mais importante. Mas a cura não é fácil. A cura é um processo. Então, se eu tenho uma doença, se eu tenho uma doença e eu levei um determinado tempo para chegar naquilo, eu vou ter um outro tempo, talvez até um pouco maior, para que eu me cure disso. E da depressão, da tristeza, dessas coisas todas, é isso também. Então vamos mexer nas nossas feridas, vamos abrir isso aí, vamos ver o que está acontecendo, para que a gente possa se curar das nossas mazelas, né? Vou amar falar sobre depressão. Ah, bacana, Cidinho. Então quem quiser mais aí pode colocar. Então vamos lá, vamos para o nosso caminho, porque eu sempre coloco aqui, como eu disse, não são receitas, mas são caminhos. Então até agora, gente, tá bacana aí para vocês? Vocês estão compreendendo tudo que está sendo falado, que está sendo escrito aqui pelo pessoal? Como é que tá indo aí? Tá tranquilo? Tá sendo útil para vocês? Vocês conseguiram se encontrar em alguma dessas coisas que eu comentei? Eu depois vou mandar para vocês. Vou ver como é que eu faço aqui, tá? Eu acho que eu vou conseguir fazer isso só no
quando acabar, né, a live, que é mandar um pequeno teste aí, que também, gente, claro, olha, não é um teste assim infalível, né? Mas são algumas perguntas, são alguns questionamentos para ver qual é o seu nível de culpa. Que nível de culpa você tem? Ela tá pouquinha, tá mais ou menos, tá dando para viver ou não? Ela tá insuportável, né? Então vamos lá. Então, ó, tá sendo bacana aí para vocês? Vocês podem colocar, viu? Participem aí, pode colocar. Então, quais são os caminhos para a gente lidar com o auto-perdão? Então, vamos falar aqui especificamente do auto-perdão. E claro que isso vai se aplicar também ao perdão ao outro, né? Ao terceiro. Então, primeira coisa. Deixar o passado para trás. Quantos erros nós cometemos na nossa vida, né? Bastante. Adianta alguma coisa a gente... Ô, Regiane, obrigado, viu? A possibilidade da gente passar um bom tempo sem errar, eu não sei, sinceramente, talvez a gente erre todo dia, né? Todo dia capaz que a gente faz alguma coisa para nós mesmos ou para o outro que possa ser considerado um erro. Mas o que a gente faz não está por fazer. O que a gente fez não volta. Nós não conseguimos voltar ao passado. E esse é o grande problema, porque muita gente fica querendo consertar o passado. Nós não vamos conseguir consertar o passado. De jeito nenhum. A gente tem que, então, se assumir, a gente precisa achar as nossas responsabilidades, a responsabilidade das nossas ações. E como eu falei, muitas vezes a gente quer o melhor. A Virginia colocou aqui agora, erra todo dia tentando acertar. E isso, muitas vezes, isso acontece, a gente erra todo dia, querendo muitas vezes acertar. Porque a gente acha que aquele caminho é o caminho que vai me fazer acertar. É o caminho que vai me fazer bem, que vai me fazer feliz, ou que vai fazer o outro feliz. Mas a gente erra. Porque a gente, às vezes, erra pelo excesso ou erra pela falta. A gente erra pelo anulamento, a gente erra pela teimosia. A gente erra ou pela extrema flexibilidade ou pela rigidez. Então, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades, achar o ponto onde nós erramos, onde nos equivocamos, e fazer o seguinte: tentar, dali para frente, agir de outra maneira. Mas vai ser assim num passe de mágica? Ah, não, hoje eu descobri que eu erro assim, amanhã eu já não vou fazer isso mais. Pode até ser que amanhã você não faça. Mas depois da manhã, você já vai começar a relaxar o pensamento. Porque isso não foi uma mudança. Isso foi o início de um processo de conscientização daquilo que precisa ser mudado. Então a nossa tendência inicial é achar que nós já estamos agindo de outra maneira. Então se eu falo com muita dureza com alguém, né, que isso é uma característica que eu ando trabalhando, né, de ser muito incisivo, né, porque eu sempre sou muito claro com as coisas, né, muito transparente com o que eu penso, com o que eu acho, e certas coisas mexem comigo. Injustiça mexe comigo, corpo mole mexe comigo, né, com algo que é importante. Então, às vezes, eu sou muito direto e por falar aquilo que eu acho, eu falo, às vezes, com dureza. Então, eu tenho que melhorar isso, porque isso é um erro. Eu não vou deixar de falar. Eu preciso trabalhar como falar, sem deixar de ser transparente, sem deixar de ser sincero. Porque as pessoas acham também que, não, se você fala desse jeito, então eu não vou falar mais. Não é isso. Eu vou estar me negando.
Eu não posso me negar, eu não posso deixar de ser quem eu sou, mas eu posso achar maneiras diferentes de passar aquilo que eu sou. Eu posso achar maneiras mais leves, que me comprometa menos, que magoe menos o outro. Isso eu posso achar. E aí é que eu vou aprender, porque eu não necessariamente aprendo com erro. Eu aprendo com o corrigir o erro. E aí entra o processo educativo que eu falei agora mesmo lá para trás. Porque enquanto eu fico na culpa, eu fico só com medo do que o outro vai achar, medo, certeza de que eu não vou conseguir mudar nada. Agora não, se eu entro no processo educativo, olha, o que eu preciso fazer para mudar, para deixar de ser, para deixar de usar a palavra de uma maneira tão dura em determinados momentos, porque eu não sou sempre assim, né? Mas em alguns momentos sim, eu sou. Mas nesses alguns momentos, o que eu posso fazer? Essa mudança muito mais profunda. E eu posso conseguir fazer isso amanhã, mas como eu disse, depois da manhã eu vou lascar de novo a dureza, porque eu não me mudei. Então eu preciso entrar no processo de modificação, de correção do meu erro, para aí sim eu poder falar assim, olha, hoje eu continuo firme no meu propósito de ser transparente, sincero e direto nas coisas, e falar aquilo que eu acho que eu preciso falar, mas com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de doçura e com menos agressividade, né? Com menos dureza. Então, aí sim eu vou poder falar isso. Hoje eu não posso, mas eu estou a caminho, né? De me tornar uma pessoa mais dócil nas palavras, né? E isso estou falando de mim, viu, gente? E aí cada um de nós, cada um de vocês vai achando as suas questões e o que precisa mudar. Mas tem que se propor mudar, tá bom? Então, eu preciso deixar o meu passado para trás. Preciso, não tem jeito. Eu não vou corrigir o que eu já fiz. Agora, eu posso fazer diferente daqui para frente e, quem sabe, a coisa dá certo, né? Ao repassar o segundo passo aqui, ao repassar o que fez durante o dia, descubra onde errou, aceite o fato e afirme para si mesmo: estou ciente das minhas atitudes e não posso mudar o passado. Por isso me perdoo pelo que fiz e vou melhorar meu comportamento e procurar corrigir ou amenizar o que eu causei. Então, no tamanho de frase. Então vamos lá. Primeira coisa. Essa é uma dica de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho falava isso, que ele ao se deitar, ele repassava o dia que ele teve, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, e aquilo que ele fez de ruim, ele viu se ele conseguiu consertar ou não, porque se ele não tivesse consertado, ele ia consertar no outro dia. Se ele tivesse falado algo com alguém de uma maneira mais dura, no outro dia ele ia lá pedir desculpa. Então toda noite ele fazia essa revisão do dia. Só que, em alguns estudos meus, eu já falo o seguinte: Santo Agostinho não vivia na época em que a gente vive hoje, com internet, com um monte com televisão, com Netflix, um monte de coisa, né? Então, assim, é uma opinião minha, né? Eu acho que essa avaliação, se a gente conseguir uma disciplina para isso, seria muito interessante se a gente conseguisse fazer isso em cada parte do dia. Então passei a minha manhã, na hora do almoço, enquanto eu estou fazendo o almoço, enquanto eu estou esperando, né, para almoçar, eu anoto, de repente, no bloco de notas do meu celular mesmo, vamos aproveitar a tecnologia a nosso favor, né? Olha, o que eu fiz essa manhã que não foi bacana? Não precisa de ser todo, porque a gente às vezes não lembra nem o que a gente comeu de manhã, né? Mas assim, quando é uma coisa que mexe com o nosso emocional, que a gente passou alguma raiva, ou que a gente fez o outro passar raiva, né? A gente lembra. Então, o que eu fiz nessa manhã que não foi bacana? Anota. Pronto. Não precisa nem pensar muito mais naquilo, mas no fim da tarde, saiu do serviço, vai passar em algum lugar, né, num supermercado, quer dizer, agora não que a gente tá ficando em casa, né? Mas, de qualquer forma, até virtualmente a gente lasca o outro também, né? Então, podemos ver, ó, o que eu fiz essa manhã aqui, será que eu deixei de responder alguém por preguiça, não, que a pessoa é muito chata, né, não vou atender, não.
o que eu fiz de manhã para aqui, né? Aí depois no final da tarde, alguma coisa aconteceu à tarde de que foi importante, que foi algum erro? Ah, teve isso. Não, não teve nada. Bacana. Aí sim, à noite, você vai pegar o seu bloco de notas do seu celular e olha, meu dia hoje eu fiz isso, isso e isso aqui que não foi bacana. Quando essa situação aparecer de novo, como será que eu gostaria de agir? Como eu gostaria de fazer da próxima vez? E aí já começa. Então o processo da mudança, gente, é esse. É luta, é diária, é uma construção. Não vai nada cair do céu. A não ser chuva e cuspe de construção. Mas nada cai do céu. Meteoro às vezes também, né? Mas a gente precisa conquistar a cada dia o nosso auto-perdão, o nosso auto-amor, a nossa autoestima. Nós precisamos conquistar. Ninguém vai fazer isso por nós. A gente pode ter pessoas que nos apoiam, amigos, terapeutas, o que seja. A gente pode ter, sim, é claro. Mas no final das contas, quem vai precisar fazer esse trabalho sou eu. É cada um de vocês. Então, façam essa revisão e quando acharem isso, falem algo positivo para vocês. Não fica se xingando. Não, mas eu fiz isso de novo hoje, não é possível. Eu sou muito burro. Não, gente, para com isso. Não vamos nos agredir mais. A gente já se agrediu tanto. A gente já se maltratou tanto nessa vida. Né? A gente já se culpou por tanta coisa. Vamos começar a ter uma postura diferente. E isso é aos poucos, isso é um exercício. Vamos ser doces com a gente mesmo. Vamos trazer essa doçura, essa leveza para nós. É tão difícil, a vida já não é fácil. Então, para que a gente ainda vai se maltratar? Por que a gente ainda vai se punir por algo que a gente fez? Então, em vez de nos punirmos dia a dia por aquilo que fazemos, né, durante o dia, vamos pensar, eu coloquei essa frase como um exemplo, tá? A frase é: estou ciente das minhas atitudes e não posso mudar o meu passado. Por isso, eu me perdoo pelo que eu fiz e vou melhorar. É isso. E vou procurar corrigir ou aliviar aquilo que eu causei de mal. Então, olha o tanto de coisa que a gente está trabalhando, porque para eu corrigir o mal que eu fiz, eu preciso vencer o meu orgulho, eu preciso ser humilde o suficiente, responsável o suficiente para ir lá e pedir desculpa. A gente não pede desculpa por orgulho. Acha que não, meu cara, você não vai assim, não, você vai crescer. Que aquele que se desculpa, ele não pode até não ser para o outro, porque o outro também tanto faz, mas eu estou crescendo para mim. A forma como o outro vai reagir é dele, né? A gente tem que se preocupar com o que eu preciso sentir dentro de mim. Só antes de continuar aqui, então, a Simone colocou: precisamos ser lapidados e vamos nos lapidando dia após dia. O ouro passa pelo fogo e as melhores porcelanas foram barro um dia. Lapidando-nos, conseguiremos ser as mais preciosas e raras joias, as mais cobiçadas peças. Já somos, né? Eu vou te falar que todos nós somos joias. Todos nós. Nós somos pessoas Nós somos pessoas bonitas, gente. Não estou falando fisicamente, tá? Assim, alguns têm essa característica também, né? Da beleza física, mas eu não estou falando dessa beleza. Eu estou falando que nós somos joias. Nós somos companheiros de existência aqui nesse planeta, né? Companheiros nessa jornada. Somos filhos de Deus. E só por isso nós já somos todos muito importantes. Cada um de nós aqui é muito importante para o mundo. Nós somos importantes para as pessoas perto de nós, para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para os nossos amigos, para aquelas pessoas que às vezes não são nem tão próximas a nós, mas dentro de algum trabalho voluntário a gente acaba ajudando. Dentro de uma palestra, de uma live, assim, às vezes pessoas que a gente nem conhece pessoalmente, mas elas recebem algo de bacana da gente e deixam algo de bom em nós também. Então somos todos joias.
Acontece que quando você vai a um garimpo, ia, né? Porque hoje tem garimpo também, já, o tanto de ouro que já tinha, acho que eles já pegaram. Mas antigamente, quando eles achavam ouro no garimpo, muitas das peças, né, muitos dos pedaços das pepitas, elas estavam envoltas em quê? Uma rocha, em pedra. E aí precisava tirar aquilo para, né, tirar aquela casca grossa para que o ouro aparecesse. Então, nós somos assim. Nós já somos joias. Como ela falou, a gente precisa lapidar, né? A gente precisa quebrar essa casca que nós temos, casca de culpa, casca de orgulho, casca de impaciência, de ansiedades e de vitimização. A gente tem um monte de casca que a gente precisa tirar, que um chamava de sombras, né? São as nossas sombras aí também. Então nós já somos, viu? Todo mundo aqui é muito importante. Não se achem menos importantes, que vocês não valem nada, que ninguém liga para vocês, que não existe isso. Todo mundo que está aqui merece ser feliz, todo mundo que está aqui vai ser feliz. Não é o tempo todo, porque a nossa vida é assim, nós temos momentos felizes, momentos tristes, a vida é isso mesmo, né? Mas todos nós podemos passar por esses momentos bacanas, como vamos passar pelos momentos difíceis também. Mas todo mundo aqui é muito bacana, viu? Todo mundo é muito importante. Continuando aqui, outro ponto fundamental, sermos gratos à vida. A Cidinha colocou aqui, praticar o eu me amo, me perdoo, agradeço por tudo que já passei e gratidão por aquilo que ainda aprenderei. Inclusive tem o Ho Oponopono, né? Que tem essa filosofia, né? Do eu me perdoo, né? Eu agradeço, eu me aceito, e assim vai. E viram mantras, né? Viram mesmo uma ideia, uma reprogramação mental, né? E é muito bacana isso. Depois você me fala, viu, Cidinho, se venha disso, tá? Eu acho que é do Ho Oponopono. Então, vamos ser gratos à vida. Teve uma vez que foi até a Virginia que me falou a respeito do pote do perdão, né? Que a cada dia, isso é um negócio, isso é uma ideia bacana, né, gente? Ó, a cada dia a gente anotar nesse dia pelo que eu fui grato, pelo que eu sou grato nesse dia. E você coloca o que você quiser. Você coloca, não, eu acordei. Mas acordou, todo mundo acorda. Não, sim, nem todo mundo acorda. Né? Tem gente que morre dormindo, acabou, não acorda mais, né? Igual eles falam, acordou morto, né? Não acordou não, né? Então, pelo menos para essa vida aqui, não. Então, sou grato por ter acordado, sou grato por ter comida na minha mesa, sou grato porque meus filhos são pessoas de bem, sou grato porque hoje deu tudo certo, eu consegui resolver problemas, eu consegui pagar contas, o que vocês quiserem, tá? O que vocês quiserem. E coloque isso datem, né? Coloque isso numa vasilha. Chegar lá no final do ano vai ser demais, né? No final do ano você está preocupado com comer frango, eu acho que fazer final do mês é bacana. A cada mês você pega isso aí e olha pelo que aconteceu e o que você foi grato naquele mês. Olha que coisa bacana. Não é possível que nem um dia em um dia a gente não vai ser grato por nada. Por nada. Então, façam esse pote da gratidão. É um negócio muito bacana, né? Eu comecei a fazer, depois eu parei e tal. Agora eu já estou começando, eu estou reiniciando isso aí, tá? Então já comecei, ainda estou falhando alguns dias, mas já comecei a fazer, porque a gente precisa demonstrar essa gratidão, né? Bom, a Maria José colocou: perdão e auto-perdão. Nos perdoar é mais difícil, porque se não gostamos de alguém, simplesmente nos afastamos, deixa pra lá. Não é o certo, mas se você não gosta, acho que não fará grande diferença. Mas se não gostamos de nós mesmos, aí complica.
porque temos que conviver conosco todos os dias e não tem como fugir de nós mesmos. Por isso é que estamos aqui, nessas 4 semanas, vocês escutando este ser aqui que vos fala, sobre essas coisas todas. Porque se a gente não aprender a se amar, como é que a gente vai conviver com a gente? Por isso que indo para shopping, por isso que o povo entra na droga, porque eles não dão conta deles mesmos. Eles não conseguem suportar eles mesmos. Eles não gostam da companhia deles mesmos. Então a gente precisa exatamente disso. A gente precisa se cuidar, a gente precisa olhar para dentro e aprendermos a nos amar, tá? Agora o outro, realmente. E outra coisa, gente. Perdoar o outro não significa que eu tenho que ficar cheio de carinho com alguém que me maltratou, não. Não. Às vezes você não vai conviver mais. É isso, às vezes você vai ter que manter afastado mesmo. Mas pelo menos você não está ressentido, tá? Então não vamos confundir perdão com ser bobo, não, né? Às vezes, realmente, aquela pessoa não tem como entrar na sua vida de novo, de tantas coisas que aconteceram, e que se entrar, você não sabe se a pessoa mudou ou não. Então, né, como é que faz? E por último aqui, ó, se equilibre primeiro. A gente precisa, para a gente se perdoar, a gente precisa se equilibrar. Como? Tratando a nossa depressão, né, que a Cidinha, a Prof. Virginia colocaram, tratando a sua depressão, a baixa estima, os transtornos de ansiedade. Para quê? Para a gente poder ficar... Porque se eu estou num estado depressivo muito forte, é muito difícil perdoar. Se eu estou já no toco, eu não consigo sempre agir errado por causa da ansiedade. Eu vou botar de coisa bacana por causa da minha ansiedade. A baixa estima também, se ela estiver muito presente, nós não vamos nos valorizar. Então, para que a gente consiga se perdoar, a gente precisa entrar num ponto pelo menos de equilíbrio. Eu não falo que a gente precisa estar curado, não. Mas a gente precisa ter a capacidade de raciocinar sobre essas coisas. Capacidade de poder ter a condição de me valorizar e a condição de me amar. E para isso, o que a gente vai fazer? Procurar uma ajuda. Não tem outra. Então, como que eu vou tratar depressão, transtorno de ansiedade, baixa estima? Com terapeuta. Às vezes com medicação. E não tem mal nenhum nisso. Né? A gente precisa. Um apoio religioso também é muito bom. Sim, é muito bom. Mas não é nada sozinho que vai resolver. Você tem uma série de apoios e aí você vai pegar esses apoios e com eles conseguir levantar. E a partir daí promover as suas mudanças. Aquele que fica te dando muita resposta quer te deixar dependente. Quem quer te ajudar te dá o toque. Olha, está acontecendo isso. Você não acha que poderia ser assim? Ou ir por esse outro caminho? Não é? Agora, quem te dá a resposta, o terapeuta não vai te dar a resposta. E às vezes você vai conversar com um amigo e vai querer te dar todas as respostas do mundo. E aí você fica confortado. Nossa, bacana, né? Por quê? Porque o outro me deu resposta. Mas não vai funcionar, porque a resposta do outro é do outro. É para a vida do outro, não é para a nossa vida. Eles podem até clarear. Né? Eu tenho pessoas com quem eu converso que me clareiam muito. Mas não quer dizer que eu tenha que fazer exatamente aquilo que eles estão falando. Né? Então procure um terapeuta, procure uma ajuda. E se proponham de verdade, nós, né, que eu também me incluo nisso, que a gente se proponha a, de verdade mesmo, a agir diferente. Então que a gente tenha essa proposta de vida, de agir diferente, e para isso eu preciso largar a culpa. Então a culpa, como nós falamos, ela é o início de um processo, e aí eu venço essa culpa e adquiro o quê? A responsabilidade. Porque com a responsabilidade, eu vou ter a possibilidade de me educar, e com a minha educação, eu vou conseguir modificar. Agora, se eu ficar na culpa, eu vou ficar só me matando, só me autoflagelando, só me sabotando, eu me desvalorizar cada vez mais, eu vou ficar numa baixa estima terrível, posso entrar num processo de depressão, posso entrar num processo de
de ansiedade. E aí, quanto mais ansioso, depressivo, né, ou essas coisas todas eu fico, eu entro num ciclo vicioso, eu não entro num ciclo virtuoso. Eu entro num ciclo vicioso em que eu vou me acabando cada vez mais e os meus transtornos vão só aumentando e eu vou ficando mais incapaz. Então vamos nos propor de verdade a sermos pessoas melhores. Vamos, nos analisar. E aí, claro, essa ajuda, como a Simone colocou aqui, o terapeuta te leva a pensar. Isso mesmo, o bom terapeuta te leva a pensar. E não vai tomar partido seu. E muito menos do outro que está fora. Ele vai te levar a pensar qual é a sua responsabilidade em tudo que acontece na sua vida. Porque a responsabilidade é nossa. Eu recebo do outro, claro, mas a responsabilidade é minha, porque eu reajo de tal ou qual jeito, né? Então, caminhos, mais uma vez, parece repetitivo, mas a gente precisa colocar isso na cabeça da gente, né? Então, se eu estou realmente querendo agir de maneira diferente, eu preciso me analisar. Quem não viu as outras lives, elas estão na minha página. E vocês fiquem à vontade, tá? Começam um pouco depois, a primeira em especial começou lá no 16 minutos, tá? Porque eu abri a live muito cedo. Então, mas vocês vão procurando lá e vocês vão conseguir achar. Então autoanálise, autoaceitação. Se a gente não se aceitar, a gente não vai se curar, a gente não vai se tratar, para quem sabe se curar. A autocorreção, que foram os caminhos que a gente começou a trilhar na semana passada, para que a gente pudesse encaminhar os nossos erros, né, os nossos defeitos e melhorar as nossas virtudes. E hoje o auto-perdão, que faz com que nós deixemos o passado para trás. O que passou, passou. Vamos pegar tudo isso que está lá atrás, essa carga que às vezes a gente vai puxando e arrastando, né? Vamos tirar das nossas costas. Vamos mexer, que a gente abra essa mala que a gente está carregando e veja ali o que a gente precisa mexer ainda. Não tem problema, nós não vamos só largar, porque se eu só largar eu estou escondendo, eu estou omitindo, eu estou fugindo de mim mesmo, eu não posso fugir de mim mesmo. Eu vou tirar essa mala do meu ombro, vou abrir a mala e vou ter coragem. Isso aqui não vale mais nada, isso aqui eu vou jogar, isso aqui não. Isso aqui ainda é importante para mim. Então pega isso aqui, coloca numa outra sacola e carrega uma sacola menor, até o dia que a gente não vai carregar mais sacola nenhuma e a gente não vai ter peso mais, né? Então, gente, eu vou mandar para vocês depois o PDF lá nos comentários, porque aqui parece que não tem como eu colocar para vocês de uma vez, tá? Mas lá nos comentários dessa live eu vou colocar um PDF com um teste de como que tá a sua culpa, tá bom? Então a quantidade de sims e nãos lá é que vai definir. E é claro, gente, isso não é um negócio... É só para vocês terem ideia de como vocês estão pensando, tá? E para encerrar, eu queria ler aqui um poema. E aí vocês vão colocando aí, viu, gente? O que vocês acharam? Se vocês gostaram? Se foi bacana nessa live de hoje? Se vocês já começaram a se mexer com esses papos que a gente teve, se vocês já começaram esse processo de mudança, se vocês já têm uma atitude diferente hoje, podem escrever, tá? Então eu vou encerrar aqui com um poema do Gasparetto. E ele fala o seguinte: não lute mais, descanse. Dê força para os seus inimigos, vença-os com perdão. Não cultive a impaciência, vença-a com a segurança. Não dilapide a paz dos outros, coopere com o silêncio. Não se afaste do seu coração, una-se a si mesmo. Não dê trelas aos problemas, vença-os com a luz interior. Não coopere com as críticas, supere-as com seu desprezo. Não se deixe vitimar, assuma sua liberdade de escolha.
O bem é saber que o único meio de vencer é usar a inteligência, é usar compaixão, e por isso, não lutes mais, descanse. Então, a gente precisa descansar. A gente anda lutando muito com a gente mesmo. A gente anda lutando muito com os outros. Quando a gente fala aqui de conquista, que nós precisamos conquistar tudo, eu não estou falando que a gente precisa entrar numa guerra todo dia, não. A gente pode descansar, é fundamental. Outro dia eu consegui caminhar um pouquinho ao objetivo que a gente queira. Então, às vezes as pessoas acham que descansar é estar com preguiça. Não é. A gente precisa de tempo, a gente precisa descansar, a gente precisa descansar dessa guerra, dessa luta, dessa culpa que a gente vive trazendo, insiste em trazer para nós. A gente precisa descansar da teimosia que nós temos, do excesso de razão que a gente acha que tem das coisas, do excesso de verdade que a gente acha que carrega. Não, vamos ser menos, né? E não menos no sentido de sermos piores, tá? Mas menos no sentido de sermos menos cruéis com a gente mesmo, menos apontadores de dedo, menos críticos destrutivos da gente mesmo. Nós merecemos o melhor, nós merecemos tudo de bom. Então, que cada um de vocês fiquem com essa mensagem e procurem, né, se quiserem, se tiverem essa paciência, né, se tiverem essa condição, assistam as outras, que tem muitas ideias lá bacanas, assim, né, são ideias, soluções, não são receitas. Ninguém pode fazer isso. A gente precisa achar algo que nos faça pensar. E a partir do nosso pensamento, a gente vai conseguir, aí sim, fazer alguma mudança bacana. Então, tudo de bom para vocês. Muito obrigado por me acompanharem aí nessas 4 semanas. Foi um aprendizado muito grande para mim. Obrigado a todos vocês aqui que comentaram, aqueles que não quiseram, não puderam comentar, mas que estavam aqui assistindo, compartilhando, né? Então, se puderem, depois compartilhem, tá? Se vocês acharem que as pessoas precisam, né, de ouvir essas coisas, esses apontamentos, podem compartilhar à vontade. Agradeço muito, porque isso aqui não é nada meu, isso aqui é para vocês, né? À medida que sai da minha mente, que sai do meu coração, já não pertence mais a mim, né? Pertence a vocês. Então, fiquem com Deus, que vocês possam ser pessoas cada vez melhores. E já são pessoas boas, mas nós podemos melhorar mais ainda, viu? Então, um grande abraço, fiquem com Deus.